E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora lá, turma. A gente está estudando, então, as penas ainda. Vimos pena privativa de liberdade, aí vimos a reclusão da detenção e prisão simples e vimos os regimes. Agora a gente está estudando as penas restritivas de direito de acordo com o Código Penal. E aí a gente já viu pena restritiva de direito como prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade. São 5 que a gente vai ver. A quarta, que a gente terminou no finalzinho da aula passada, foi exatamente a interdição temporária de direito. E a gente ficou no inciso 1, onde lá diz assim: as penas de interdição temporária de direito são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. E aí eu já expliquei para vocês a diferença da interdição temporária de direito em relação aos efeitos da condenação. Os efeitos genéricos e os efeitos específicos, que a gente vai ver essa matéria mais para frente. Só porque é sempre bom o direito, quanto mais você sabe, mais fácil fica. Então, quanto mais você sabe o direito, quanto mais você consegue concatenar as ideias, interrelacionar os ramos do direito, porque o direito é uma coisa só, é uma ciência, essa divisão cartesiana, direito penal, direito civil, direito administrativo, é só uma divisão didática, porque o direito é só uma coisa só, então quanto mais você sabe, mais fácil fica. E aí o inciso 1 diz proibição. Então as penas de interdição temporária de direito são, inciso 1, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, enquanto o inciso 1 fala que temporariamente o cara está impedido de exercer cargo, emprego ou função pública ou ainda mandato eletivo, diz respeito, ou seja, à repartição pública, o inciso 2 fala de profissões. Só que profissões ou atividades que dependam de habilitação especial, como ser advogado, como ser médico, aquelas que dependem de ter um ensino superior, de licença ou autorização do poder público. Não só as que dependem de ensino superior, mas dependem de que você faça algum curso e que o poder público te autorize por meio de uma habilitação. Ah, professor, estou entendendo. Então quer dizer que o inciso 1 fala principalmente dos empregos, dos cargos públicos, não é isso? Isso. E o inciso 2 falam de atividades, ofícios que dependam de habilitação do poder público, como de habilitação especial ou autorização do poder público. A habilitação especial, na maioria das vezes, precisa aquelas atividades que só podem exercer quem tem nível superior, como enfermeiro, psicólogo, médico, advogado, e aí vai. Ou ainda, uma autorização do poder público. Se precisar a sua profissão de autorização do poder público, aí pode o juiz aplicar interdição temporária de direito, que significa que temporariamente você vai ficar proibido de exercer essas atividades. E sobre esse inciso 1 e o inciso 2, verifique o que diz o artigo 56 do Código Penal. As penas de interdição previstas no inciso 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Ou seja, não é porque eu, Cisne, sou analista judiciário de execução de mandados, que eu cometi um crime e fui condenado, não é só por conta disso que o juiz está autorizado a fazer com que eu fique proibido de exercer meu cargo. E antes que me pergunte, professor, e se o juiz te aplicar essa interdição temporária de direito, tu continua recebendo? Claro que não, né? Porque senão era muito bom. É igual a condenação de juiz, né? Eu até postei no meu Facebook, não sei se vocês viram, que um juiz no Distrito Federal, que foi um juiz que ficou conhecido porque mandou prender o Planet Hemp por incitação ao crime, esse juiz no Distrito Federal, ele foi condenado por ter recebido 40 mil para liberar um traficante. E aí ele foi condenado e a aplicação da punição e foi aplicada a punição máxima que pode se aplicar para um juiz, que é a aposentadoria compulsória. Como ele já preenchia todos os requisitos para se aposentar, ele se aposentou ganhando R$28 mil.
são coisas que só acontecem no Brasil. Então o cara ganhou, foi, no meu ponto de vista, pessoal, dependendo se você não se importa muito com o que os outros pensam ou falam de você, no meu ponto de vista ele ganhou, foi um brinde, porque ele não vai mais trabalhar, vai ganhar 28 mil reais, que deve ser mais ou menos o salário que ele estava ganhando quando estava trabalhando, e ainda vai poder advogar. Professor, mas a quarentena são 3 anos ele proibido de advogar no tribunal, na justiça onde ele estava vinculado. Por exemplo, se ele era juiz do Distrito Federal, juiz de direito, era juiz do Distrito Federal. Então, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, ele pode advogar, ele só não pode advogar onde ele estava. Então, a punição máxima para ele foi aplicado. Aposentadoria compulsória ganhando 28 mil reais. Isso aí é muito bom. Aí, veja, voltando aqui para a interdição temporária de direito. O juiz podia muito bem, turma, aplicar para mim, vocês vão perceber comigo, que as penas restritivas de direito, elas substituem a pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz pode converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Então o juiz não poderia dizer, sim, gente, você está proibido de ser analista judiciário, execução de mandados, oficial de justiça, durante esse tempo, só porque eu cometi crime, não. Para que o juiz aplique, para o juiz ter autorização para aplicar o inciso 1 ou 2 do artigo 47, que são exatamente esses que a gente está explicando, o crime tem que ser cometido no exercício da profissão, da atividade, do ofício, e ainda ter violação dos direitos que lhes são inerentes. Beleza? Então bora continuar. O inciso 3º fala que consiste em interdição temporária de direito a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Aqui, turma, da mesma forma, o juiz só está autorizado a aplicar essa PRD de interdição temporária de direito do inciso 3º, caso o crime tenha sido ocorrido na direção de veículo automotor ou de motocicleta, veículo automotor como gênero. E o artigo 57 vai dizer: a pena de interdição prevista no inciso 3º do artigo 47 do Código Penal aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Aos crimes culposos de trânsito. Professor, e se for crime doloso, hein, de trânsito? Não pode não? É se eu pego o carro e passo por cima de 3 pessoas. Ou então aquele caso que o cara passou atropelando tudo quanto era ciclista. Pois é, em sendo crime doloso, existem efeitos da condenação que a gente ainda vai estudar, que é o 91 e 92 do Código Penal, que um dos efeitos da condenação pode ser a perda do direito de dirigir. E aí o juiz pode aplicar no crime doloso no trânsito. Já a pena de interdição temporária de direito, consistente em suspensão do direito de dirigir, só pode para crimes culposos que ocorram no trânsito, como diz o artigo 57. E o inciso 4 fala: existe a interdição temporária, a proibição de frequentar determinados lugares. Então o cara fica proibido de frequentar determinados lugares. Beleza. Como eu falei, turma, aqui a gente memorizar não tem como correr. E finalmente, pessoal, como última PRD, existe a limitação de final de semana, que está no artigo 48. E diz assim: a limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então a limitação de final de semana significa o quê? Você está livre a semana toda. Mas no final de semana, você vai ter que ficar durante 5 horas ou em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Geralmente, na prática, se coloca essas 5 horas na casa de albergado na hora de jogo de futebol. Eu tenho até um artigo publicado que fala do Brasil, a continuidade da política do pão e circo, ou é só impressão? Foi publicado pela revista de São Paulo, pela Universidade Unifesp de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, foi uma das revistas dela. E nesse artigo eu justamente discuto, dizendo que todo domingo e toda quarta tem futebol, às vezes, talvez, não sei, tenho minha opinião pessoal sobre isso, é para alienar o povo, né? Meio que política de pão e circo. E esses benefícios assistenciais que dão dinheiro ao cara e que o cara acaba tendo direito de pagar, de ter de ter dinheiro para comprar cachaçinha e ir para o jogo de futebol e morrer pelo time, chorar pelo time, muitas vezes acaba alienando o indivíduo que só vive para aquilo, né?
E aí, turma, geralmente, quando o cara é condenado à pena restritiva de direito à limitação de final de semana, aí eles colocam a limitação de final de semana exatamente em horário do jogo, para evitar que o cara continue comprando a cachaçinha, indo para jogo e continue delinquindo. Sei que esse assunto é muito polêmico, eu não quero polemizar aqui. Se você não concorda com o que eu disse, eu exerci só o direito de liberdade de manifestação de pensamento, viu? Bora lá, parágrafo único, artigo 48. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras atribuídas às atividades educativas. Então pronto, durante o tempo que ele estiver lá, 5 horas, ao invés de ele ficar sem fazer nada, ministra para ele cursos e palestras sobre atividades educativas. E aí vai. Aí, turma, o artigo 44 é um artigo que eu ainda vou voltar a conversar sobre ele. Ele fala dos requisitos de quando a pena privativa de liberdade pode ser convertida em pena restritiva de direito. E eu não vou exauri-lo agora, porque eu só vou explicar o artigo 44 quando eu for explicar a dosimetria da pena. Porque depois que o juiz acaba de aplicar a pena, aí é que ele vai ver se dá para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E para isso ele tem que vir para o artigo 44. E o artigo 44 fala: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade quando? Aí tem lá inciso 1, 2 ou 3. Ou seja, nesses incisos tem os requisitos de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E como você está percebendo, as penas restritivas de direito não são acessórias da pena privativa de liberdade. É porque antes da alteração que houve em 84, a pena restritiva de direito era acessória à pena privativa de liberdade. E você sabe que o acessório segue o principal. E agora não. A pena restritiva de direito, ela é autônoma da pena privativa de liberdade. O que significa dizer que quando está autorizado que o juiz substitua a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, a pena restritiva de direito ela tem disposição própria, ela tem uma regulamentação própria. Ela não precisa mais da pena privativa de liberdade, ela não é mais acessória à pena privativa de liberdade. Ela é autônoma em relação às outras penas, daí porque sempre eu digo, as penas são pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa, ou seja, ela é autônoma, ela não é vinculada nem à pena restritiva de direito, nem, ela não é uma espécie nem da pena privativa de liberdade, nem da de multa, ela é autônoma e ela substitui a pena privativa de liberdade desde que cumpra esses 4 requisitos. A gente vai explicar, no caso são 3 incisos, desde que cumpra esses incisos e eu vou explicar mais na frente para não ter que ficar repetindo mais na frente, fechou? Então vamos lá. O parágrafo 3º, parágrafo 4º, eu vou explicar quando eu for falar dessa conversão. Turma, eu só vou fazer isso para não ter que ficar repetindo, tá? Eu coloquei aqui no slide só para você saber que existem algumas outras disposições que eu ainda vou conversar sobre essa conversão. E aí, só para finalizar, as penas... Professor, já vai acabar o módulo? Não, porque ainda falta um bocadinho de coisa. Ainda falta a gente falar de dosimetria da pena, ainda falta a gente falar de medida de segurança, de efeito da condenação, de livramento condicional, e aí vai. Mas tenho fé que um dia eu acabo. Vai acabar rapidinho. Turma, e aí só voltando um pouquinho a falar da pena de multa, para eu acabar de falar das penas. Falamos da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direito, e agora a gente vai conversar sobre a pena de multa. Essa parte do artigo 49 eu já expliquei para vocês. O artigo 49, ele vai dizer que a pena de multa, ela é destinada ao fundo penitenciário, ela é fixada em dias multa, no mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multa. Cada dia multa, de acordo com o parágrafo 1º, não pode ser nem superior a 5 salários mínimos e nem inferior a 1/30 do salário mínimo. E o parágrafo 2º diz que a multa vai corrigir sobre índice de correção monetária. Beleza. Só que vocês lembram que eu falei que a multa, se não for paga, está proibida de a multa não paga ser convertida em pena privativa de liberdade? Pois é. Aí, a gente também conversou sobre a multa não paga, então ela vira uma dívida ativa da Fazenda Nacional e vai ser executada como se fosse um tributo. Mas o que é que a gente precisa saber mais sobre a multa? O artigo 60 vai dizer, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente, ou seja, não só
a situação econômica do réu. Então o juiz não pode aplicar a pena de multa nem abaixo do que o réu pode pagar e nem acima do que ele pode pagar. Por exemplo, recentemente o Thor Batista, o filho do Thor Batista, foi condenado à pena de multa. Salvo engano, a pena de multa dele foi de R$1 milhão. É porque faz um tempinho que eu li isso e eu não estou recordando. Mas foi R$1 milhão. Ora, o Thor Batista, ele é empresário e ele é filho do maior empresário, do homem mais rico do Brasil. Então o Thor Batista, pela situação econômica do réu, e a pena não passará da pessoa do condenado, mas pela situação econômica do réu, do Thor Batista, empresário, o juiz achou que a pena deveria ter sido colocada em R$1 milhão. Então, salvo engano, esse foi o valor. Eu sei que foi um valor gritante mesmo. Você que está na internet pode até colocar para só confirmar se foi R$1 milhão mesmo. Então, a pena de multa vai atender principalmente a situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz a pena de multa, embora aplicada no máximo. Então, se o juiz analisou que se ele pegar 360 dias multa e multiplicar por 5 vezes o salário mínimo, que foi o caso do Thor Batista, pegar 360 vezes o dia multa e aplicar 5 vezes o salário mínimo, ainda é ineficaz a pena de multa, ele pode aumentar até o triplo, que foi exatamente o que o juiz da condenação do Thor Batista fez. Então ele aplicou pena de multa até o triplo. Até ele utilizou o parágrafo 1º, justamente porque aplicar só o máximo seria ineficaz. Beleza. E o artigo 51, ele vai dizer o que a gente já andou conversando. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. É como se ele não tivesse pago um tributo, aplicando-se as normas relativas à dívida ativa da fazenda pública. Ou seja, é como se o cara não tivesse pago um tributo ou federal ou estadual, dependendo se a condenação foi da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, não pagou a multa, é considerado, vai ser executado pela Fazenda Pública. O STJ, ele tem até uma posição dizendo que o Ministério Público, ele não é competente para executar essa multa. Quem vai executar essa multa são as procuradorias, ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, no caso federal, ou a Procuradoria dos Estados, no caso se for multa estadual, se for multa fixada por um juiz estadual. E aí, as normas que o direito tributário fala sobre interrupção e suspensão da prescrição, para a prescrição dos tributos, são aplicadas por analogia à multa, já que o artigo 51 do Código Penal manda fazer isso. Agora, pessoal, só falando um pouquinho da prescrição, a multa, ela prescreve junto com pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, se a gente vai entender ainda a prescrição, que eu vou falar no módulo de extinção da punibilidade, que o próximo módulo não é extinção da punibilidade, é ainda ação penal, e depois a gente fala de extinção da punibilidade. No próximo módulo de extinção da punibilidade, nós iremos estudar a prescrição. E aí, turma, se o crime prescreve, por exemplo, em 8 anos, a pena de multa que for aplicada junto com ele prescreve em 8 anos. Então a pena de multa, ela prescreve, se for aplicada junto com a pena privativa de liberdade, elas prescrevem juntas. Só que se a pena de multa for a única aplicada, nós iremos estudar que a prescrição dela é de 2 anos. Então pena de multa única aplicada, prescrição 2 anos. Pena de multa, ela foi aplicada junto com pena privativa de liberdade. A pena de multa prescreve junto com a pena privativa de liberdade. Só que quando o cara não paga a multa, as normas que dizem quais são as causas que interrompem aquela multa e as normas que dizem quais são as causas que suspendem aquela multa são normas, pessoal, do direito tributário. São normas que falam sobre interrupção e suspensão da prescrição dos tributos. Beleza. E o artigo 52 fala, é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Ou seja, mais uma vantagem para o cara conseguir se passar de doido, né?
Porque até a multa que está sendo executada contra ele, aí vai com o oficial de justiça, para o oficial de justiça penhorar os bens, caso ele não pague. Pois é, até a multa decretada contra ele pode ficar suspensa caso sobrevenha doença mental. Beleza. E o artigo 50, parágrafo 1º, vai dizer: a cobrança de multa efetuar-se mediante desconto no vencimento, ou seja, desconto em folha de pagamento ou do salário do condenado quando aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito ou concedida a suspensão condicional da pena. Em outras palavras, o artigo 50, parágrafo 1º, está dizendo o seguinte: se for aplicada, se o cara foi condenado e ele ficou numa situação onde ele pôde continuar trabalhando, o juiz ele vai oficiar a empresa onde o cara continua trabalhando para descontar em folha de pagamento a pena de multa cobrada. Professor, e vai ser pago de uma vez? Turma, no Código Penal existe a possibilidade do cara pedir, dependendo do caso, o parcelamento. Então, quando transita em julgado a pena de multa, o indivíduo tem 10 dias para pagar a multa. Se ele não pagar essa multa nesse prazo de 10 dias, ele vai ser executado. Agora, é previsto, é admitido que ele peça para o juiz o parcelamento, porque a multa também, ela no pagamento da multa, não pode comprometer a subsistência do indivíduo. Mesmo podendo ser descontada em folha de pagamento, a multa não pode comprometer a subsistência do indivíduo. Então ele pode pedir para o juiz, seja das execuções ou o juiz mesmo criminal, para ele parcelar a multa, mas ele tem um prazo de 10 dias para pagar a multa depois do trânsito em julgado da condenação. Beleza, pessoal? E agora, finalmente, a gente vai conversar sobre a dosimetria da pena. E a dosimetria da pena são as 3 fases que o juiz tem que passar para saber quanto de pena privativa de liberdade ele vai aplicar ao indivíduo. Então o juiz vai passar por 3 fases para calcular a pena. Essas fases eu vou explicar uma por uma. O juiz vai passar pela primeira fase, que é a aplicação da pena base. Desculpe, pessoal, é esse rangido. Que é a aplicação da pena base utilizando o artigo 59 do Código Penal. Depois, ele passa para a pena intermediária. Para a pena intermediária, ele vai utilizar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Professor, o que é circunstância judicial, que está no 59? O que é atenuante e agravante? E o que é causa de aumento e diminuição de pena? Que o juiz passa pela terceira fase? Pois muito bem, tudo isso eu vou explicar agora a partir desse momento. Eu só quero que você saiba que o juiz, para calcular a minha pena, ele tem que passar por 3 fases. Primeiro, a fixação da pena base. Depois, ele vai fixar a pena intermediária, utilizando as atenuantes e as agravantes. E, por fim, ele vai aplicar a pena final. E para aplicar a pena final, ele vai levar em consideração as causas de aumento e de diminuição de pena. Passadas essas 3 fases, o juiz tem quanto de pena privativa de liberdade eu vou cumprir. O condenado vai cumprir. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, passadas essas 3 fases. Aí o juiz passa, então, a saber se dá para converter a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito. Só que antes dele saber isso, o juiz precisa decidir qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Então o juiz fixa a minha pena e depois ele decide qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Decidido o regime inicial de cumprimento de pena, o juiz vai ver se dá para converter, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, ele vai ver se dá para substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou pena de multa. E se não der para converter essa pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, o juiz sai do 44 e vai lá para o 77, analisar se dá para aplicar o SUSI, que é a suspensão condicional da pena. Então, principalmente você que vai fazer prova para magistratura, e mesmo você que ainda vai fazer a OAB, é bom, turma, e a OAB é bom porque, assim, quando você faz a OAB em penal, é bom porque os concursos de magistratura,
Defensoria Pública, Ministério Público, delegados, eles têm prova, principalmente os 3 primeiros, eles têm prova subjetiva, né? E a prova subjetiva, ela é dividida em civil e em penal. Se você faz a segunda fase da OAB em penal, por exemplo, você já sai sabendo as peças que vão cair, que podem cair, tanto na OAB, direito penal, como na Defensoria Pública, na parte penal, claro, como no Ministério Público. Então eu digo, pessoal, vamos raciocinar. Se o seu objetivo é fazer concurso público, se você for fazer empresarial, por exemplo, não vai te servir para nada praticamente no futuro, porque as peças que tu vai aprender não vai servir para nenhuma segunda fase. Se for fazer constitucional, administrativo, as outras áreas provavelmente não vai te servir para muita coisa não. Só o administrativo aí, que você aprender a fazer aquelas peças, serve para os concursos de procuradoria. Mas você sabendo fazer, você fazendo penal, você já sai sabendo o processo penal, você já sai olhando de outra forma, então fica muito mais fácil você aprender mesmo o processo penal, depois você faz a segunda fase da OAB em penal, e além disso você já sai preparado para um monte de concurso, como Defensoria Pública, a parte, já que são duas, tem a fase civil e a fase penal, você já sai preparado para a fase penal, de Defensoria Pública, promotor e ainda magistratura. Magistratura nem tanto, porque lá também eu não ensino a fazer sentença, né? Mas o ideal, pessoal, é que você comece a se inscrever para a segunda fase em penal, principalmente da OAB. E mesmo você que já fez a OAB, mas que quer o concurso de Defensoria Pública ou Ministério Público, por exemplo, você podia vir fazer curso comigo aqui em Fortaleza. Já pensou coisa legal? Aí a gente se conhecia. O curso é bem legal, são muitos alunos, aí a gente faz peça, aí vocês fazem peça, eu levo para casa aquela pilha de peça para corrigir. Menina, é uma história. Aí você fica estressado, eu fico estressado, a gente chora, é maior confusão. Então você mesmo, se quiser assistir a esses cursos, sejam sempre bem-vindos. Esses cursos eles abrem sempre depois da primeira fase da OAB. Tem a primeira fase, se foi ontem, por exemplo, ontem foi a segunda fase. Mas se foi ontem a primeira fase, passa uma semana, na outra semana já começa a segunda fase. E tome aula para você aprender. E aí o nível das aulas, pessoal, é bem alto mesmo, que eu coloco exatamente para abranger o pessoal da Defensoria Pública e do Ministério Público. Para vocês terem ideia, ontem foi a segunda fase da OAB e caiu uma revisão criminal. Uma peça que ninguém esperava, porque, primeiro, não é uma peça privativa de advogado, é o que prevalece, e segundo, era uma peça que nunca caiu na OAB unificada. E aí eu dei graças a Deus, porque eu faço todas as peças com os alunos, inclusive as que não são privativas de advogado, e eu fiz uma igualzinha, igual, praticamente idêntica com eles na prova, ou em sala de aula, e eu mandei inclusive por e-mail, então eles puderam ler, puderam ver todos os requisitos, se Deus quiser vai ter 100% de aprovação, e eu vou sair no outdoor, eu e eles. Bora lá, turma, voltando a falar sobre a dosimetria da pena. Turma, na realidade, o que é que eu fiz agora? Eu ensinei para vocês, por cima, como é que o juiz faz. Ele calcula a pena passando por essas 3 fases, depois fixa o regime inicial e depois analisa se dá para aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou multa, e se não der, ele tenta aplicar o SUSI. Aí, turma, próxima aula eu começo falando daqui, a gente começa aprofundando como é que o juiz faz cada parte dessa. Turma, tudo de bom, não deixe de estudar. Força, fé, garra, vai dar tudo certo. Tchau, tchau.